Ou aquela que vai ajudar o homem. Então as mulheres foram criadas para ajudar os homens. Quem está entendendo isso aí? Agora, tem muitas pessoas que acham que a mulher é a escrava dele. Aleluia! É aquela do tanquinho, é aquela que vai lavar a roupa dele, é aquela que vai dar a porta dele, é aquela que vai dar o chinelo dele, é aquela que vai dar o sabonete para ele, é aquela que vai dar a escova na mão dele. Ei, ela é esposa, não é mãe não, aleluia. Tem gente que pensa que a esposa é mãe, é diferente. Amém, igreja? O que o homem pode fazer, ele tem que fazer. O que o homem não pode fazer, aí a disjuntora vai ajudar ele a fazer. Aleluia. Por isso que Deus não é bom que o homem chega só. Ele diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil ser quebrado. Aleluia. Amém? Então, a mulher, ela não foi feita para ser escrava. Ela foi feita para auxiliar o homem. Aleluia. Tem coisa que eu não percebo. Por causa de quê? Que o homem é feito diretamente do barro. Aleluia. E às vezes se torna duro. E a mulher foi criada do osso. Por isso diz que a mulher é osso duro de roer. Aleluia. Amém, igreja? Vocês estão entendendo isso aqui? E Deus, o Criador, o Pai de toda a raça humana, o Eterno diz: quando o homem for casar, vai deixar o pai e a mãe e se unir à sua esposa. Aleluia. Os dois serão quantas carnes? Uma só. E na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. Aleluia. Amém? Então, para a matemática mesmo, 1 mais 1 é 2, mas na matemática de Deus, os dois se tornam 1. Aleluia. E fica parecido, viu? Os casais ficam parecidos, viu, André? Fica. E cada começa a se encaixar. Mas eu quero dizer a vocês que não vão casar, que até os 7 anos o negócio da casa pegava fogo aí, viu? Era ou não era, João? Pegava, você não esquecia, né? Até os 7 anos, às vezes a pessoa pensa que vai casar, no começo é só alegria. Mas aí, vocês que estão me ouvindo, vem a responsabilidade. Amém? Quando está namorando, dá a lua, dá o sol, dá a terra e dá tudo que ele não tem, não é? Eu prometo que eu vou te dar isso, eu prometo que eu vou te cobrir de leite, vou te dar banho, vou te perfumar, é um cara de promessa, não é? É muita promessa que a mulher cai, né? Eu vou virar Cinderela, né? Aí você só alegria. Esse homem me ama muito, né? Mas quando vem, você sabe por que muitos casais casam naquela ilusão, né? Mas só que chega a realidade das coisas, que é os problemas. E o inimigo trabalha em cima da dificuldade que a gente passa, dos problemas, da luta, do dia a dia. Amém? Casou cheio de amor, parecia que estava no jardim do Éden. Todo dia Deus ia conversar com ele. Era bom, não era? Mas daqui a pouco aparecia a serpente. Eita! Às vezes está tudo bem e de repente a serpente aparece para querer atrapalhar os casamentos, não é? Você sabia disso? E aí vem a conta de energia, aí vem o gás acabou, né? Porque eu tinha mais longe é quando a mulher diz assim: meu filho, eu tenho uma notícia para te dar. Eu digo: o que é? O gás acabou, eu com sangue quente. Uma boa notícia, o gás acabou. Aí vai ficar atribulado já. Eita, acaba chega do trabalho e a mulher diz que o gás acabou, aí o sangue sobe. Sobe ou sobe? Sobe ou não sobe? Amém, irmão? Então por que essa palavra é necessária? Porque o diabo quer se meter no meio da tua família, aleluia. Os problemas do dia a dia, eles vêm, a conta chega e
Vamos resolver isso aí. Amém, irmão? Porque com dois, ó. Eu disse até para o Jorge ali, o que dois confirmar na terra é confirmado no céu. Aleluia. E se um pelejar contra um dos irmãos, ou contra a mulher, contra o esposo, os dois se unem e vencem a batalha. Aleluia. É assim ou não é? Porque se dois estiverem unidos, e o que concordou na terra é concordado no céu. Aleluia. Então Deus colocou um princípio. O homem vai deixar pai e mãe. Aleluia. Amém? Só que hoje os filhos não querem sair de perto dos pais e nem perto da mãe. Não é? Sim ou não? O meu lá em casa está com 24, a menina, e o menino está com 22, não quer sair de perto da gente. Aleluia. Amém? Não, aqui está bom demais. Eita. Ô, Jesus, ei. No nosso tempo não era assim, não. Era nosso tempo. Nosso tempo era mais difícil, não é? Muitos de nós deixaram nossos pais porque não aguentava a pressão de dentro de casa. Ela não é? Muitos de nós aqui deixamos a nossa casa. Eu com 16 anos, eu fui embora para o Rio de Janeiro, porque lá em casa tinha muita gente. Tá entendendo? E aí era todo dia sopa. Eu já não aguentava mais outra sopa. Era sopa e o macarrão ficava ali boiando. Eu vou me embora, vou ganhar o mundo, vou atrás da minha vida no outro canto, porque o negócio está difícil. E aí, tinha dia que era só cuscuz. Era tanto do cuscuz que hoje os irmãos Pelé não comer cuscuz, mas eu luto contra esse carro, né? Cuscuz, aleluia. Então, todos nós atravessamos batalha, aleluia, dentro da nossa família, não é? Sim ou não? E aí, a família, quando ela é unida, o diabo não tem vez, não, igreja. Amém? Quando a família se une num só propósito, no mesmo espírito, o diabo não tem brecha nessas famílias. Aleluia? Nós não podemos deixar brecha para o inimigo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E se uma família tiver desequilibrada, filhos desequilibrados, aleluia. Você sabia disso? Você sabia? Porque o inimigo quer romper, ele vem para separar, ele quer destruir as famílias. Amém? Porque uma família desestruturada fica mais fácil dele destruir. Aleluia. Deu para entender isso aí? Amém? Amém? E aí Deus deu uma ordem: deixará pai e mãe e se unirá ao seu marido, e os dois serão só carne. Aleluia. Esse princípio quem colocou foi Deus. Aleluia. E quando eles caíram, aleluia, eles pecaram, o Senhor disse para a mulher, a esposa de Adão: olha, o teu desejo será para o teu marido. Aleluia. Quem pode dar o glória a Deus aí? Glória a Deus. Olhe para mim aqui. Vou dizer uma palavra bem séria. O cabeça da casa é o marido. Mulher quer ser cabeça, vai bater cabeça. Vai ou não vai? Porque não pode ter duas lideranças batendo cabeça. Um tem que mandar e o outro tem que concordar. E vice-versa. Tem que andar os dois juntos. Andarão os dois juntos se não tiver de acordo. Hein? Amém? O marido é o cabeça da sua casa. Quem está me ouvindo? Glória a Deus. Não é isso para encher o coração do marido, não. Porque foi Deus que colocou. Aleluia. Agora a mulher também é autoridade dentro de casa. Sabe disso? Amém? Amém? A mulher tem autoridade. Quando o homem sai, quem é que manda? Quem é que resolve tudo? O gás acabou? A corrente cortou a energia? Quem resolve as coisas? É a mulher. Amém, igreja? Quem é que ensina os filhos? Quem é que ensina os filhos? Então a mulher tem autoridade. Amém? O Senhor não disse que a mulher ia ser escrava do homem. Ele disse que ia ser companheiro. Aleluia. E é o mesmo nosso ministério, companheirismo, né? É um ajudando o outro. Amém? Amém. Você sabia que quando eu recebo meu dinheiro, o meu dinheiro é para minha casa. É ou não é? Quem está me ouvindo aí? Quando eu recebo meu dinheiro, é para minha casa, eu invisto na minha casa. Eu não... Quando ela recebe dela, ela faz o quê? Ela investe também em casa. Amém? Amém. Ninguém é dono de nada. Eu não sou dono
Bonito nós vamos vencer todas as batalhas. Amém? Tem momentos na minha vida que às vezes pode ser aqui, ó. E quem me socorre é ela. Amém? Então ela não diz não. Mas quando o negócio pega lá, quem socorre sou eu, né? Um ajudando o outro. Amém, igreja? O casamento foi criado para ser companheiro. Aleluia! Tanto que você chega, meu companheiro, a minha companheira. Você não fala assim, não é? A minha esposa, a minha companheira, a minha amiga, a minha confidente, ela é tudo para mim. Amém? Você está me ouvindo? Quem está aqui? Mas só que a Bíblia diz assim: vós, maridos, olha aí o que Paulo está dizendo: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Aleluia! Olha, irmão, eu aposto no ministério feminino. Amém? Eu não tenho nenhum medo de ser criticado, ser acusado, ser ridicularizado, me tesourar pelas costas. Eu não tenho nenhum medo. Sabe por quê? Porque Jesus também honrou as mulheres. Foi ou não foi? Foi ou não foi? O discípulo não queria aceitar, porque Jesus se manifestou para Maria e não para eles, né? Porque a mulher no passado era muito desprezada. Amém? Você vê que muitas mulheres nem aparecem na Bíblia, mulheres que fizeram coisas extraordinárias, mas só algumas que se destacaram, né? A mulher de fulano não diz o nome. É a mesma coisa. Quando eu chego nos campos, o pessoal não diz o nome dela, é a mulher do pastor, viu? O pessoal não procura saber o nome. Amém, igreja? Isso é importante. Não é a mulher do pastor, ela não é anônima, ela tem um nome, ela é Regiane. Quem está entendendo isso aí? Eu tenho que amar e honrar a minha esposa. Ela também tem que reverenciar. O que é reverenciar? Respeitar. Aleluia! Ter respeito um pelo outro. Não é só eu ter respeito por ela, nem só eu ter respeito. Nós temos que ter respeito um pelo outro. Não é? E aí o amor continua até Jesus voltar. Quem está entendendo isso aí? O amor só esfria quando os casais deixam a rotina, né, sufocar. A rotina tem sufocado muitos casais, sabe disso? É ou não é? Sim ou não? Então, irmão, quem instituiu isso aqui foi Deus. E Paulo escrevendo para a igreja de fé, vai dizer: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Aleluia! A igreja não é pura, não é santa, não é sem mágoa, sem ruga. Assim tem que ser os relacionamentos, os casamentos. Amém? Tudo tem que ter a pureza. Aleluia! Então, meus irmãos, minhas irmãs, tem muitas pessoas batendo cabeça hoje. Já faz muitos anos batendo cabeça. Ei, o cabeça é o homem. E a mulher, ela veio do lado do homem. É a disjuntora. É para ajudar o homem. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Você pode não aceitar, pode ser que é machismo, mas eu acredito no ministério das mulheres. Amém, irmão? Eu não tenho esse preconceito. Entendeu? A minha mulher vai para onde ela quiser. Ela vai para onde ela quiser. Porque se eu não confiar nela, eu não confio em quem? É ou não é? Você sabe disso? Eu vou dar minha roupa onde ela quiser. Eu quiser. Não, quando eu quiser se mar, eu vou para Itapipoca agora. Tá certo, meu filho? Cuidado, viu? Um cobrindo o outro, orando pelo outro. Amém? Então ele está dizendo que os maridos tinham que amar as suas esposas. Então eu creio que quando ele levou essa carta para a igreja de Efésios, estava vendo alguma coisa, algum problema naquela igreja. Então ele diz: vocês, maridos, porque o marido é mais duro, o homem é mais duro, o homem é mais direto, o homem fala, não quer nem saber se vai doer, mas a mulher é mais sentimental. Quem pode dar uma glória a Deus aí? É assim ou não é? A mulher é mais emoção, o homem é mais pé e bufo. Amém? E às vezes nós, os homens, maridos, não compreendemos certas coisas, não entendemos. Somos mais duros a essa situação. E a mulher é mais sentimento. E ele diz: amai
Quem está entendendo isso aí? Glória a Deus. Então, se vai casar, tem que saber. A mulher, diz o povo por aí, que é o vaso mais frágil, né? É o vaso mais frágil, porque fala de sentimento, né? Mas eu quero dizer que a mulher muito é forte, é valente, tem muita mulher que são corajosas, é ou não é? E você sabe que no ministério das igrejas, você conta no dedo dos homens hoje, e você pode contar que mulher tem muita nas igrejas, é ou não é? Vai salvar mais mulher do que homem, porque a mulher são mais ligada às coisas espirituais, são mais sensíveis, amém? E se o homem não fizer, Deus levanta a mulher. Eita! Você sabe disso? Mas aí o cara não quer dar lugar, então levanta a mulher. Assim que faz, amém? Se o homem não der lugar, Deus levanta as mulheres. Aleluia para fazer. Quem está entendendo isso aí? Então nós fomos criados para ser dominadores. Porque quando Deus criou o homem, deu a ordem: dominar sobre tudo. Aleluia! Dominar sobre tudo. Você será um dominador da terra. O homem pegou e entregou o poder para o diabo. Pegou o poder. O diabo enganou ele, ele caiu e ele perdeu a vez. E o diabo disse: todo o reino para Jesus foi me dado. Foi me dado, foi, tomou na maior. E aí o diabo crescido: mas se eu e você, marido e esposa, filho, todos se unirem no mesmo propósito, essa família vai ser valente, essa família vai avançar. Deus vai ser luz na tua casa, aleluia. E tu vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Mas se nós se dividir, nós vamos perder a batalha, amém? A Bíblia diz que um reino dividido, ele não prospera. O reino dividido, então a sua casa, lá é o seu reino. Crê nisso? Você crê nisso? Então tem que estar unido no mesmo propósito. Amém? Nem tudo que a Bíblia diz eu digo amém. Nem tudo. E nem tudo que eu digo eu pode dizer amém. Eu tenho que examinar cada coisa. Aleluia? Então Paulo dizendo isso aqui, ele vai dizer: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Aleluia! Amém? Então a igreja, a família tem que andar assim, unida e em concordância uns com os outros. E se nós não dividir, nós vamos perder a batalha. Amém, irmão? Nós temos que estar unidos. A palavra de Deus vai dizer, a palavra vai dizer: se um casal tiver brigado dentro de casa, as orações não sobram. Sabe disso? Quem já ouviu essa palavra aí? Você já ouviu? Está na Bíblia? Está na Bíblia? Não se ponha o sol debaixo da vossa ira, aleluia, para que as vossas orações sejam impedidas diante de Deus, amém? Você pode orar e o fogo descer, mas se não estiver bem dentro de casa, o céu está fechado. Olha aí, o céu fica de bruços, amém? E aí tu vai cantar: e a vitória nunca vem. Vem não, tem que estar em concordância. Quem pode dar um glória a Deus aí? E Paulo continua falando na igreja, falando para os maridos: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aleluia! Amém? O cara pode dizer assim: não. Então não se ama, porque não casou, não está casado, não está unido. Então é um corpo só, é ou não é? Quem disse que não foi Deus? Os dois se tornarão um. Aleluia! E às vezes, irmãos, fica tão identificado um com o outro, que às vezes não fala. A gente pensa que é o marido que está falando, a esposa fala, parece que é o marido que está falando. É ou não é? A mulher fala, o marido fala, a gente pensa que é a mulher que está falando. Então, são parceiros, são unidos. Aleluia! E às vezes até os pensamentos ficam quase idênticos. Amém?
fica parecido, aleluia. Fica tão unido, quando se une de verdade, fica tão unido que ninguém sabe quem é quem, está tão unido no mesmo propósito, amém? Olha, eu não sei como é que está a vida de vocês, mas tem muitas pessoas que tiram a autoridade do marido, não é? Muitas mulheres tiram a autoridade do marido. Você está vendo? Tem que ajudar, tem que ir no mesmo projeto. Quando meus filhos ainda iam nascer, nós começamos a projetar os nomes. Quem está entendendo isso aí? Nós começamos a projetar os nomes. Nós desejamos um varão e uma varoa. E quando nasceu, ficou tipo o seguinte: quando eu bater, olha para mim, eu disse para quando eu bater no cimento. Amém? Quem está me ouvindo aí? Quando você bater, eu não limito. Amém, irmão? Hoje em dia, os pais vão corrigir. Não bate o menino, não. Não faz. Irmão foi criado debaixo de pedra. Hoje eu sou gente. Aleluia. Amém? Meu pai criou com cinturão. Meu pai criou com pé. Mas você pensa que ele não era unido? Meu pai e minha mãe eram unidos. Se alguém fosse falar pro meu pai alguma coisa da minha mãe, você quer apanhar? Quem está me entendendo aí? Era tão unido eles dois, meu pai e minha mãe, que quando ela batia, ela dizia assim: vem cá, vou nada, você vai me bater, vem cá. Se eu não te bater, o teu pai vai te bater. O teu pai tem mais força do que eu. Aleluia. Aí eu caía na lata da minha mãe. Eu caía na lata da minha mãe. Ela dizia assim: vem cá. Eu, não. Vem cá. Se eu não te bater, o teu pai te pegar. E o teu pai tem a mão mais pesada. Eu disse: sim, senhora, pode me bater. Ela disse: ele. Amém, irmão? Se eu fosse reclamar qualquer coisa da minha mãe, meu pai ia lá assim: você está querendo apanhar? Tá? Vai falar da sua mãe para mim. Desse jeito. E vice-versa. Fosse falar do meu pai para minha mãe. Você quer entrar na sala, sabe? Assim, quem está querendo mais da família aí? Hoje, a lei dos homens diz que não pode mais bater em filho. Mas a Bíblia diz que o pai e a mãe tem que tratar com vara, aleluia, nas costas dele, aleluia. É vara! Você sabe o que é vara? Vara é vara. Deus mudou? Deus mudou? Ele mudou, Deus? Ele disse que ia tratar com raiva, ele mudou? Agora é com um paninho de lado, é? É pé. Eu nunca vi um homem que leva pé com 6 gente na vida. Você já viu? Eu já vi um cara de criminoso que viraram criminoso porque deixaram de fazer o que queria. Aleluia. Amém? E o rapaz, a tua entrando dentro dos filhos. Tinha um rapaz que ele fazia o que ele queria. E a mãe não dizia nada. Família desestruturada. Entendeu? Que às vezes, separado, o filho fica fazendo o que quer. Ele tem a presença do pai, fazia o que quer. No dia que ele foi preso, ela foi visitar ele. Você sabe o que ele fez com ela? O que foi? Ele deu uma mordida na cara dela. Disse que não veio, foi uma mordida na cara dela. E o sangue desceu. Sabe o que é isso? É porque a senhora nunca me ensinou a ser gente. Aleluia. É triste, não é? Um filho olhar para o pai e para a mãe e você foi responsável na minha criação. Olha aí. Irmão, se você não corrige seus filhos, o mundo vai corrigir, vai destruir. É, não é? Sim ou não? Sim. Então não tire a autoridade de dentro da sua casa, né? A disciplina. Vá a disciplina. Ela vai servir. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém? O marido tem que amar e ele tem que ser marido também. Tem um céu aí que é meio frouxo. Calça frouxa. É, não é? Quando eu bati essa mulher depois que ela não falava na frente dele para não perder a moral. Amém? Meu filho, você tem muita força. Você bateu que ficou quase sangrando as costas do menino. Bate mais devagar. Amém? Ela tirou minha moral? Ela disse que não ia bater? Ela disse que eu batesse mais leve, eu tinha muita força. Eu batia com força mesmo, com raiva dele. Amém?
ficava doidinho de si, doidinho. Mas a palavra que tinha saído é que quando ela corrigisse, eu ia ficar quieto. Nunca tirei a moral dela. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém? Agora tem umas famílias aí que estão destruídas, porque um tirou a moral do outro. E aí fica, os filhos não sabem o que manda, perderam a identidade do pai, perderam a identidade da mãe. E vão criar igual aqueles prédios assim, ó. Todo. Peço. Né? Amém? Então, se o filho, geralmente os filhos, tem filho que se identifica com o pai, e tem filho que se identifica com a mãe. Ele olha, está olhando pelas ações. Amém, irmão? Quem quer ver o seu filho uma vez na igreja aí? Que ele veja Cristo em você. Aleluia. Amém? Ele tem que ver você de joelho. Ele tem que ver você orando. Agora, se ele estiver só na televisão, ele vai, a mãe não está com essa bola toda não. É ou não é? Se ele vê você mais nas coisas do mundo que nas coisas de Deus, ele vai olhar para você e vai ser igual a você. Amém? Diga o quê? Um crente natural. Ele vai ver um crente natural. Natural. Sabe o que é natural, né? Não é espiritual. Amém? Não é separado. Não se separa. Não ora. Ele vai ser igual ao pai. E ela vai ser igual a mãe. Vice-versa. Quem está me entendendo aí? Se ele vê um pai e uma mãe relaxado, ele vai ser relaxado também. Amém? Mas se ele vê um pai exemplo, ele pode ir até pro mundo, mas ele vai voltar, aleluia! Porque ele vai ser meu pai e minha mãe estão orando por mim na igreja, aleluia! Quem pode dar uma salva de palmas aí nessa igreja? Você vai entender? Família é algo importante, amém? Eu tenho que pregar muito sobre família. Às vezes eu prego mais sobre o milagre, cura, maravilha, o obedecer a Jesus, mas a família, se a família estiver bem, a igreja está bem, não é? Sim ou não? Se a família estiver mal, também vai ser mal onde for, vai ser ruim, vai dar nada certo, amém? Então, meu, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês: o ministério de um homem e de uma mulher não começa na igreja, não. Você sabia disso? Você sabe disso? Não começa aqui, não. Começa dentro da sua casa, o seu ministério. Amém? Você pode virar o mundo todo. Já disse assim: quer que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua família? Às vezes eu posso ganhar o mundo todo e a minha família eu vou estar chorando nos caixões dele, porque eles foram pro inferno. É ou não é? Sim ou não? Então eu luto para que Deus salve dentro da minha casa e que eu seja uma bênção dentro da minha casa e que eu seja uma bênção onde eu for. Aleluia! Amém? Nossos filhos não estão na igreja hoje, mas não foi falta de ensinamento. Amém? Não foi falta de pregação, não foi falta de oração, não foi falta, é porque eles escolheram conhecer o que ele não conhecia. Amém? Mas lá em casa, olha para mim, lá em casa não toca a música do mundo, não, viu? Lá em casa vai ter essa autoridade. Sim ou não, João? Quem está me entendendo aí? Lá em casa não toca a música do mundo. Às vezes tem os vídeos que tem uma música, é isso aí. Não, pai, aqui é um vídeo passando de um vídeo para o outro, aí toca essa música aí, mas não tem nada a ver não. Amém? Se eles escutar, é onde eles vão. Mas lá em casa, a minha casa é separada para Jesus. Aleluia! Amém? Lá em casa quem rege é a nossa palavra. Amém? Nós temos que ser pai e continuar sendo pai. Cuidando, zelando, amando, corrigindo, dando palavra também dentro de casa. E assim nós continuamos dando injeção e orando. Olha, irmão, olha para mim aqui, ó. Não desista dos seus filhos. Amém? Não vou deixar rolar. Se ele for para o inferno, a culpa é sua. Deu para entender? A culpa não é dele, a culpa é sua. Se você não botar ele
presta mais não. Depois que toca para lá, já era. Amém, igreja? Então tem coisa que eu como pai, você como pai, mãe, tem que fazer. Não desista dos seus filhos, aleluia! Não existe ex-filho, existe? Existe ex-filho? Pode existir mulheres, marido, mas ex-filho existe? Não existe não. Amém? E você que é pai, você tem que corrigir ele, chamar a atenção dele, castigar ele, punir ele, porque senão Deus vai cobrar de você, aleluia? Porque foi falado aqui que os filhos são quem? É herança de quem? Senhor. E tu acha que Deus vai deixar de pegar a herança e jogar fora? Hã? Os filhos dele de Deus é para você cuidar, é herança de Deus. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus aí? Porque quando a gente está aqui na frente, tem muitas coisas para falar ao mesmo tempo, amém? Tem muita coisa para falar, no tempo não ajuda. Tem que passar rápido mais. Então, meus irmãos, somos maridos, falei sobre os filhos, falei sobre as esposas. Ele vai dizer mais aqui, ó. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo, como assim mesmo. Às vezes, irmão, o marido, ele tem que ter a visão, amém? A mulher está cansada, ele vai lá e faz alguma coisa, ela não vai ajudar. Você acha que isso vai cair a moral do homem? Vai cair a dignidade dele, arroz prato, passar o pano na casa, varrer a casa? Por isso que muitos maridos, oh, seu homem, você é porra de mulher. Ah, durão. Hoje eu lavo o prato, eu passo o pano, lavo a vasilha, guardo a vasilha, faço o café, viu? Faço qualquer coisa em casa. Eu sei que alguns de vocês também faz, mas tem gente que acha que isso aí vai cair a dignidade do homem. Cai não, viu? O seu imóvel faz é crescer com a sua mulher, não é? O imóvel cresce ou não cresce? Cresce, você ganha. A mulher diz, meu marido me ama, porque mesmo cansada, ele está me auxiliando, está me ajudando, não é? É uma mão levantando a outra, aleluia! É uma unidade, é uma união, um ajudando o outro. Os dois vão chegar aonde quer chegar, aleluia! Os projetos vão dar certo, porque quando tem concordância, as coisas dão certo, sabe disso? Porque eu concordar com ela, vai dar certo, mas se eu ficar naquela e lá e cá, aí os projetos não vão avançar, porque o que dois concordar na terra é concordado no céu, amém, igreja? Tem que ter concordância. Eu quero te dizer que no começo eu não concordava com certas coisas, eu agia por minha conta, eu queria agradar ela lá no centro do Barfugão. Vou chegar e não gostei não, você não me chamou para ir comprar esse fogão. O marido às vezes tem essa loucura, viu? Ele quer fazer agradar e acaba terminando em nada. Ele ainda fica frustrado ainda. Eu procurava o fogão que eu gostava e achava que ela gostava. Não gostei da cor. Não gostei da cor. É assim, não é, mulher? Não gostei da cor. Aleluia. Eu queria agradar. No começo da fé, no começo do casamento, só desagradava. Eu não te entendo. Não quero te agradar. Você não me chamou para ir lá, a gente comprar. Amém? A concordância. Entendeu? E agora, depois de velho, eu estou começando a entender certas coisas. E agora a gente conversa e Deus abençoa. Quem crê nisso aí? Quem quer receber a bênção de Deus? Você quer receber a bênção de Deus ou você quer continuar do mesmo jeito? Amém? Aqui dentro do assunto, eu falo de roupa de mulher para todo mundo, mas para todo mundo. Amém? Tinha uma mulher que ela só tratava mal o marido. Já contei para vocês já. Essa história, já contei já. E aí, ela só tratava mal. E quando o pastor
A Bíblia diz que a gente tem que confessar nosso pecado, para que a nossa vida prospere, para que a nossa vida cresça. Amém? E aí, ela tratava mal o marido, ela humilhava o marido, não tem marido que vai viver, ela botava o marido para baixo. E o pastor disse assim: eu vou te dar uma receita. Tu quer aprender? Tu quer ver a tua casa de paz? Quer ver? Trate bem o seu marido. Aleluia. Trate ele com amor, com respeito, com a dignidade que ele merece, que é o marido. E aí, a irmã saiu, pastor, saiu, porque tem que mete a mão no pastor, né? Mete a feia no pastor. O pastor querendo ajudar eles, e eles acham que ele está querendo botar para baixo. Não. O pastor trabalha botando ninguém. Existem uns aí, os pastores que fazem isso. Mas eu não procuro fazer isso aí. Eu procuro levantar, procuro ver as coisas organizadas nisso. E aí, ela foi para casa com aquela palavra: trate ele bem e com amor. É como se você estivesse fazendo para quem? Para Jesus. Amém? Você faz isso? Vocês fazem isso, trata mais como se estivesse tratando com Jesus, assim, com aquele amor, aquele carinho, aquele respeito, honrando. Que isso é a palavra. E aí ela foi para casa, e o bicho bruto lá está lá: minha toalha! Eu trouxe a toalhinha. Aqui, meu amor, sua toalhinha. Ela começou a suspeitar, mas essa mulher está estranha. Cadê minha comida? Eu fiz a melhor comida, aquela que você mais gosta. O homem pensava que os caras estavam crescendo. Traga meu sapato! Aqui, meu amor, seu sapato. A minha roupa fora! Passaram. Olha, irmão, quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Vou passar a sua roupa. Sabendo que o homem é pro forró. Aí chegou um dia que ele não aguentou de tanto amor. Tanto amor. Ele disse: mulher, tu tá aprontando, mulher. Um dia pra cá tu tá agindo estranha. Ela disse: porque o meu pastor disse que eu tenho que cantar o meu marido com amor. Aleluia. Passou-se um dia, ela foi para a igreja, o marido entrou pela porta. Eu quero aceitar o Jesus que essa mulher segue. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém? Eu quero seguir o Jesus que essa mulher segue. Amém? Então, irmãos, nós temos que conquistar as coisas. Nossa família é projeto de Deus. Aleluia. Tu crê nisso? É tão bom quando a família serve a Deus, não é? Quando a família vai para a igreja, todo mundo vai junto, é tão bonito. Amém? Que vocês conseguem essa unidade. Alguns de vocês que eu achava tão bom que meus filhos vinham, dar umas palmadas neles também, de vez em quando, né? Aí eles vinham. Amém? Então vice-versa. O marido tem que amar a esposa, e a esposa tem que amar e obedecer ao marido, e os filhos têm que obedecer pai e mãe. Aleluia. Diga por quê? Porque é o mandamento de Deus. Foi Deus que disse. Amém? O tempo foi-se embora. Nós tínhamos muita coisa para nós tratar aqui sobre família. Amém? Se Jesus permitir, vamos continuar depois. Por isso, deixará, Paulo pega as palavras de Deus e diz: deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia. Amém? Essa é a palavra de Deus, não é a palavra dos homens, não é a palavra de teologia, é a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Você está entendendo isso aí? Amém? Pastor, doeu. Vai falar com Jesus. Amém? Ele vai, desse jeito mesmo, vai confirmar. É desse jeito mesmo. Porque o inimigo tem achado muitas brechas e tem derrotado muitas famílias, destruído. Irmão, todo casal tem que conversar entre si, não é? Todo casal tem que ter essa intimidade e tem que conversar
os problemas e juntos resolver os problemas. Não jogar nas costas do outro. Mas os dois têm que resolver os problemas. Amém? Deu para entender isso aí? Amém? Ele vai dizer assim, fala assim, grande é este mistério, mas digo porém a respeito de Cristo e a igreja. Ele fez uma comparação, o que é o marido e a mulher, como Cristo e a igreja. Ele fez uma comparação dos dois, aleluia, porque assim como a igreja ama Cristo, Cristo ama a igreja, aleluia. Olha a vez, ele fez essa comparação, que Cristo ama a igreja como esposo, né? E a igreja como esposa ama a Cristo, aleluia. Ele diz assim, grande é este mistério, mas digo porém a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aleluia! Quem pode dar uma glória a Jesus aí? Aleluia, então, irmão. Sem união, sem concordância, sem a conversação do casal, tem que chegar e botar os pingos nos is, não é? Olha para mim aqui, ó. Quando eu conheci essa jovem aí, eu disse tudo que eu era para ela. Amém? 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 E ela disse tudo que ela era para mim. Ninguém escondeu nada de ninguém. Entendeu? Eu disse para ela, eu sou um homem bruto, eu sou um homem ignorante, eu sou meio bravo ainda. Eu fui dizer as cargas que eu era. Mas eu também tenho umas qualidades. Essa aqui é o meu defeito. E isso aqui é a minha qualidade. Aleluia. Porque todo ser humano tem defeito, não é? Mas se você observar, ele tem qualidades. Sim ou não? Amém? E aí, nós já estamos vivendo agora com 27 anos, lutando para chegar no céu. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Com as nossas indiferenças, que ninguém é perfeito, mas nós estamos marchando juntos, na caminhada está com 27 anos. Amém? Amém? E eu não perdi o amor por ela. Eu creio que ela também não perdeu o amor por mim. Nós continuamos no mesmo amor. Amém? Porque o amor só esfria se um dos dois deixar. É ou não é? Sim ou não? O amor só esfria se alguém viver como se fosse uma rotina. Não. Todo dia a gente tem que melhorar. É ou não é? A Bíblia diz que o justo vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aleluia! Então, igreja do Senhor, vocês maridos, vocês esposa, não deixe o amor se apagar nesse relacionamento, amém? Você que aquece o relacionamento. Não precisa de fantasia mundana, não. Só precisa de oração. Dizer, Senhor, se eu perdi o amor, eu quero que o Senhor tenha amor por essa pessoa que está comigo. Aleluia! Amém? O casamento, ele é único e nós temos que valorizar o casamento. Porque a Bíblia diz que honroso é o matrimônio. Diz Hebreus, está escrito em Hebreus, diz, honroso é o estado do matrimônio. Quem pode dar uma salva para o Jesus? Agora, vou ler só um trecho, 2 trechos, rapidez, para você ter um entendimento. Aqui não tem nada de machismo, eu não vejo o apóstolo Paulo como machista, amém? Mas ele queria ver o bem das famílias, você está entendendo isso aí? Ele estava se dirigindo para a igreja, mandando a cara para que essa igreja entendesse como era a vontade de Deus, aleluia? Aí aqui no 5, 22 diz assim, vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como o Senhor, como se fosse para o Senhor, porque o marido
obediente, respeitando, amando, honrando, e vice-versa. Amém, igreja? É, vice-versa, não é só do lado, não. Agora para os filhos, capítulo 6, verso 1 ao 3, diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aleluia! Honrará ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Aleluia! Olha aí, irmão, é um mandamento com promessa para os filhos: honrar, respeitar, obedecer pai e mãe. E ele diz: para que se prolongue os teus dias na terra. Amém, irmão? Está morrendo muito jovem? Não está. Está morrendo ou está muito jovem? Está morrendo muito jovem? Diga por quê? Porque esse espírito que está morrendo não respeita, nunca respeitaram pai e mãe. Sempre fizeram o que queriam, por isso que estão morrendo. Mas o mandamento é: para que se prolongue os teus dias na terra. Dê uma glória para Jesus aí. Então aqui fala do marido, fala da esposa, fala do filho e da família. Então a família, a tua família, a minha família é de Deus. Aleluia! Agora nós temos que usar as ferramentas certas e andar da forma certa e agradar aquele que te chamou, que foi Deus. Que te chamou foi Deus. Amém? Amém? Então se você quer que vá tudo bem, dê tudo certo, observe a palavra. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! Amém? Olha a salva de palmas de Jesus. Então, meus irmãos, eu vejo assim, eu não vejo um homem sendo bicho, não. Eu vejo uma união entre o casal. Amém? Deus fez para ser unido, para lutar junto, para servir a Deus junto. Amém? Para cuidar dos filhos junto, não separado. Deus não quer separação. O próprio Deus vai dizer: eu, Senhor, detesto o divórcio. Quem quiser Deus. Amém? Então, se você puder lutar pela sua família, lutar pelo seu casamento, faça a sua parte. Amém? A minha mulher disse: um dia que ela me deixar, eu vou te deixar. Se você me deixar, eu quero que Jesus me leve. Aleluia! Eu não quero ficar na terra sem a esposa que Ele me deu. Quem pode dar um entendimento disso aí? Eu disse para ela: ei, Deus, eu quero que o Senhor me leve. Aleluia! Sabe qual foi a palavra dela? Diga: não faça isso não. Faça isso não. Amém? Porque, Senhor, eu não quero andar sozinho não, eu quero andar acompanhado. Aleluia! Eu quero ter a minha esposa do meu lado. Amém? É bem verdade que um dia vai chegar a nossa hora, não dois vai. Mas enquanto estiver aqui, eu quero andar com ela. Amém, igreja? Amém? E nós temos que, de vez em quando, quebrar o jeito. Quando a gente casa, quando a gente é namorado, a gente sai para todo canto. Mas quando casa, vem os problemas e a gente já não tem para sair para todo canto. Não é? Aqueles passeios não tem mais, porque tem que pagar a CAGES, OES, o gás, a comida, o livro do menino. Não mentira? Vem o livro do menino. Aí às vezes nós caímos numa rotina. Um belo dia, eu fiquei meio aceso. Eu disse: vou levar você para passear. A mulher se alegrou. Aí eu fui lá para a beira-mar, passei a tarde toda andando na beira-mar, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Vamos quebrar o jeito. Andando, assim na hora. Aí eu deixei ela andar. Vai para onde? Quer ir para onde? Quer ir para lá.
hambúrguer. Eita! Amém, irmão? Teve só um hambúrguerzinho. Mas foi bom, viu, irmão? Até hoje nós temos fotos lá que não vai lembrar. Quem pode entender isso aí? Então quebra o jeito, quebra a rotina, saia do normal de vez em quando. Amém? Eu sei que às vezes o dinheiro não dá. Às vezes lá em casa eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Às vezes eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro. É uma luta, não é? É uma luta, não é? Então vocês são solteiros, aproveite. Aproveite porque é solteiro, amém? Porque o solteiro não tem aquela responsabilidade, certas contas, né? Suas obrigações. E o casado tem. Quem entendeu isso aí? Amém? Então se os dois andarem os mesmos passos, aí vai ser vitória na tua família, vitória na tua casa, vitória no teu filho, vitória no teu neto, vitória no teu neto, bisneto. E aí vai! A tua família toda vai ser abençoada pelas tuas atitudes, aleluia! Porque Deus falou a Abraão, e a brisa passou para Isaac, e a brisa passou para Jacó, e a brisa passou para Tiago, e a brisa passou para toda a nação. A bênção passou para toda a nação, e a bênção está sobre a igreja. Quem crê? Porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Amém? Amém. Então só vocês que estão mandando salve para a mãe do meu aniversário aqui. Casamento é um ajudar o outro. Entendeu? Um ajudar o outro. Amém? Ninguém, eu não sei a vida dos irmãos, aí eu não sou a falar de casamento é que eles se começa a entender. Amém? Olha, eu estava esperando o pastor Joatã para vir pregar aqui, amém? Mas houve um problema lá, e aí a moto quebrou, furou o pneu, sei que foi que houve, não deu para ele vir. Tem que dois homens de fogo aqui atrás de mim, né? Mas hoje a responsabilidade para me pregar para você é minha, amém? Então o pastor, ele tem que se virar nos 30, amém? Se um pastor não pregar, nós vamos ver. Então eu trouxe essa palavra no coração de vocês para trazer vitória para vocês, amém? Ordando de 2 dobras, de 3 dobras mais difícil é quebrar. Então onde tem união, o diabo não tem brecha. Então feche as brechas. Se você ouvir alguma coisa aqui que bateu em você, é porque precisa melhorar, amém? Tocou em você, você se irritou, não gostou, mas se bateu em você alguma coisa, é porque precisava melhorar, amém? Deus é pai, você é filho, se ele te corrige é porque ele te ama. Então pronto, vamos dar uma salva para abrir as luzes. Que Deus vai fazer abrir, amém? Então se una, se ajeite, vá na sua casa, porque os seus filhos estão olhando para quem? Para quem seus filhos estão olhando? Olha para você, amém? Seus filhos estão olhando para você. Olha, filho que vem confusão dentro de casa, ele vai levar para dentro da casa dele, sim ou não? É uma maldição, ó. Ele vai levar para dentro da casa dele. Se ele vê cachorro de casa, vai levar a cachorrada com ele. Aonde ele for, a maldição acompanha. Você sabe disso? Entendeu? Se o marido puxa os cabelos da mulher, você não vai nada. Aí ele acha bonito. Aí ele vai fazer isso com a esposa dele. Ela vai aguentar? Ela vai querer isso para ela? Olha para mim aqui, ó. Aquela mulher que está ali, eu nunca nem empurrei ela, pra você ter uma ideia. Nunca nem empurrei ela. Eu já segurei, mas não empurrar não. Amém? Porque uma vez ela está estressada, eu segurei. Se você não tem força para lutar comigo, fique quieto, se acalma. Isso aí, vai dar certo. Ei, pega até hoje. Amém? Quando eu estou atribulado, em vez de eu brigar, diz o que é que eu faço? Vou dar uma voltinha lá no atribulado. Uma voltinha, você vai de casa. Vai para onde? Vou dar uma voltinha. Quando ela esfriar, eu volto. Aleluia. Quando esfriava, aí vamos conversar. É assim, assim. Você não falou? Pois é, você me perguntou. Então, quando tem conversa, tem confusão. Não é? E quando um não quer, dois não brigam. É o estado mais popular. Sim ou não? Quando um não quer, dois não brigam. Então, vice-versa, quando eu estou estressado, eu saio do mundo. Agora não, cara, eu velho nessa manhã, mas não era assim. Entendeu? Eu era mais novo, né?
estressado, tribulado, né? Eu saía para não ter confusão. Eu faço de tudo para não ver briga dentro de casa. Eu luto, né? Mas todo casal tem seus desconfortos, tá, não é? Mas Jesus está lá no teu casamento, quem crê? Jesus está dentro da tua casa. Um dia, mas o casamento foi o homem que fez, quem vai dizer? Mas cadê o cartório de Adão e Eva? Estava lá o próprio Deus fazendo o casamento. Aleluia! Foi o próprio Deus que fez o casamento. Hoje existe cartório que é para o homem dar direitos à mulher. Amém? Fala direito. Porque no dia que ele morrer, ela vai receber a bênção do marido. Não é assim? É assim ou não é? Então o cartório dá direito para a mulher não ficar desamparada. Aleluia! Então por isso tem que ter um casamento, porque a mulher vai ter direito às coisas do marido, os filhos vão ter direito às coisas dos pais. Por isso tem cartório hoje. Mas o próprio Deus foi que fez o casamento de Adão e Eva. Amém? Foi Ele que deu essa palavra para mim e para você. Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, eu me dar aqui o Tarcísio, para orar para a nossa volta, para a nossa casa. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Vem cá, seu Jair. Que Deus abençoe o seu lar. O seu Jair vai viajar. Porque trabalha aqui, a mulher dele mora lá no Canindé. Você vai fazer a oração terminando, Deus abençoe ele, tá certo? Amém? Amém, igreja? Esse aqui é o homem de luta. Ele tem guerreado, tem lutado. Hoje ele trabalha aqui e a mulher dele está lá no interior, está na luta. Mas não é fácil não, é fácil. O cara passa a semana, quase um mês trabalhando aqui e a mulher lá. Tem que gostar, não é? Tem que amar. Entendeu? O seu Jaime é um guerreiro, conheci ele muitos anos. Está com mais de 10 anos, né? Não é 12. 12 anos que eu conheci o Jaime. Mais que isso. Acho que é mais que isso. Amém? E aí ele tem que guerrear. Ele tem que lutar. Ele não tem entregado os pontos no meio da luta dos casamentos. Ele me conta os problemas dele, né? Eu vou contar para você. Mas no meio da luta dele, ele disse: o que eu faço, pastor? Eu digo: vai orar, nós vamos orar. E Deus vai abençoar, Deus vai resolver, Deus vai ajeitar o negócio. Amém? Então quando o problema se levanta, ore, que Jesus acalma a tempestade. Amém? Glória a Deus. Gostaria de falar um pouco de Deus na graça na parte sua, amém? Glória a Deus. Vamos orar, amém? Para o da nossa casa. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus de amor, Deus de misericórdia, Jesus amado, Jesus querido, nesta noite, Jesus amado, Jesus querido, meu Pai, te apresenta a tua escolhida, te apresenta a tua noiva, Jesus amado, Jesus querido, despede a tua noiva, meu Pai de paz, dá uma boa noite de sono ao teu povo, Jesus amado, Jesus querido, defendendo dos nomes seminários, dos nomes perversos. Jesus amado, Jesus querido, nesta noite, meu Pai, também te apresento o teu servo, Jesus, que vai viajar lá para a sua terra. Meu Pai, leva ele, meu Pai, Jesus amado, Jesus querido, acobertado com a tua mão poderosa, Jesus amado, Jesus querido, livrando dos acidentes, livrando do teu seminário, das balas perdidas, Jesus amado, Jesus querido, que o seu servo, meu Pai, quando chega em casa, a sua mulher, meu Pai, lhe receba de braços abertos, Jesus amado, Jesus querido, que a sua casa seja de paz, Jesus amado, Jesus querido, Deus, eu te apresento, meu Pai, a sua casa, Jesus amado, Jesus querido, a sua família, Jesus amado, Jesus querido, e quando ele chega, Jesus amado, Jesus querido, a sua família, que a sua família, Jesus, esteja em paz, Jesus amado, Jesus querido, tome esse homem, leve esse homem, abençoe esse homem, Jesus amado, Jesus querido, abra os caminhos, Jesus amado, Jesus querido, não deixe que nada, meu Pai, venha acontecer, meu Pai, na sua vida, Jesus amado, Jesus querido, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, as palavras de Jesus. Amém? Ora, domingo, nós estamos aqui no culto abençoado de consagração, viu, irmão de Deus? Missionário. Domingo de manhã, 7 horas de consagração, amém? Aqui, viu? Mas no dia que você puder vir, 7 horas no domingo, tá certo? E domingo à noite, nós começamos às 5 horas. Quando for na próxima semana, vai
chora. Amém? Então essa é a vontade de Deus. Então quinta-feira não vai ter aqui, mas nós vamos para lá. Vai ser toda quinta-feira lá, até Deus responder do alto o que Ele quer. Essa noite o pastor não me deu louvor, mas eu vou honrar ele aqui, ele vai dar a bênção final. Amém? Ô, doutrina abençoada, viu? Eu também posso, viu? Dessa doutrina aí, porque hoje mesmo eu fiz uma macarronada. A minha esposa está cuidando lá do pai dela, né? Sabendo da visão, eu tive que dar lugar em casa, né? Fazer um macarrãozinho, lavar a louça, varrer a casa, né? Levanta suas mãos para o alto. Vou saudar todos para o Pai do Senhor, amém? Levanta suas mãos para o alto. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e as boas consolações com a comunhão com o Espírito Santo de Deus